Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro do Felizmente, a mais um podcast que vamos trabalhar aqui com vocês temáticas incríveis para nos ajudar a ter uma vida com felicidade, com saúde, com sentido, com significado, com bem-estar. O Felizmente é um canal que produz conteúdo sobre psicologia, como que a nossa ciência pode chegar na sua vida para impactar e para te ajudar a se transformar. Acreditamos que conhecimento é poder, mas que conhecimento fundamentado é poderoso. E não podíamos ficar trancados nos nossos consultórios com um conhecimento tão importante para a vida de tantas pessoas sem nos sentir inquietadas em estar compartilhando ao público essas estratégias. E hoje o nosso episódio promete, porque hoje vai ser chuva de estratégias. Vamos trabalhar com o tema quais são as soluções possíveis para quando nos sentimos no fundo do poço. Me chamo Thais Rodrigues, sou psicóloga clínica e estou aqui com duas psis queridíssimas. Doutora Mônica, que é da casa, e a psicóloga Messia Silveira, nossa convidada mais que especial. Vamos começar se apresentando? Vamos lá, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia, reabilitação cognitiva e desenvolvimento de pessoas nas organizações de trabalho. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Messia Silveira, psicóloga clínica, com formação em terapia cognitiva comportamental, com formação em psicologia positiva e atualmente eu atuo no espaço psicológico Mente Saudável. Sejam bem-vindas. Obrigada. Queridas amigas, parceiras, vamos passar aqui uma horinha conversando e trazendo para o nosso público um conhecimento que eu tenho certeza que vai ser muito rico nessa temática, né? Eu separei para a gente começar um poemazinho que diz o seguinte: no último andar é mais bonito, do último andar se vê o mar. É lá que eu quero morar. O último andar é muito longe, custa-se muito a chegar, mas é lá que eu quero morar. Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar. É lá que eu quero morar. Quando faz lua, no terraço, fica todo luar. É lá que eu quero morar. Os passarinhos se escondem para ninguém os maltratar. No último andar. De lá se avista o mundo inteiro. Tudo parece perto, no ar. É lá que eu quero morar. No último andar. Esse poema é de Cecília Meirelles. E eu quis abrir o nosso encontro com ele porque eu acredito que é lá que a gente quer morar, no último andar, né? Mas que muitas vezes a vida nos tosse, nos contorce, nos retorce e a gente se sente num lugar muito distante do último andar, que é o lugar do fundo do poço. Então, o nosso bate-papo hoje tem como propósito a gente falar o que danado é esse fundo do poço, o que é o fundo do poço, mas muito mais importante do que isso, porque eu acredito que esse sentimento de estar no fundo do poço é muito conhecido, mas mais do que isso, quais são as soluções para quando eu estou me sentindo nesse lugar? Acho bem interessante, né, esse tema, porque o processo da caminhada humana, dentro dos desafios internos e externos que nós temos na vida, é inevitável, em algum momento, a gente estar nesse lugar, né? E eu acho, assim, um tema de suma importância do como sair. Porque o foco não é porque eu estou lá, mas como eu sair, né? A gente entende, porque busca entender como foi que chegou nesse fundo do poço, para poder criar essas estratégias maravilhosas que nós vamos trazer nesta noite e mudar toda a escrita, toda a nova caminhada, né? E a gente já abre com um espaço de esperança. Sim. Como sair do fundo do poço, né? Existem soluções para sair do fundo do poço. O fundo do poço é uma metáfora. Sim, sim. É um lugar onde a gente sente que perdeu as esperanças. E nesse lugar eu me sinto desesperado, eu me sinto ansioso, eu me sinto triste, sobrecarregado, desamparado, né? Essa metáfora do fundo do poço, né?
Exatamente. Esse fundo do poço, ele se dá em várias fases da vida, em situações distintas, muitas vezes mescladas, porque quando você se sente no fundo do poço, você se sente com ausência de expectativas. De esperança, né? De esperança. E daí você para. O fundo do poço é paralisante. Sim. E também, além de parar, você entra em desespero. Porque na medida que você não percebe que você tem perspectivas, você diz, e agora? E daí esse fundo do poço, a gente percebe na prática clínica que ele pode provocar tantos transtornos, né, levar a transtornos psíquicos, como levar ao suicídio. Sim. Que é a total ausência de perspectiva. Sim. Esse processo do fundo do poço, eu não sei se vocês percebem também, ele pode acontecer de forma lenta, ao longo de uma vida, ao longo de decisões, às vezes impensadas, equivocadas, mas eles podem acontecer também repentinamente. Abrupto. Isso. Abrupto, sem você, nem de repente, você estar lá. De repente, puxaram o meu tapete. Isso. Messia, e aí vem a primeira pergunta. Você, obviamente, Messia é uma pessoa que tem experiências incríveis e ela é um modelo de superação. Muito Mas obrigada. você já esteve no fundo do poço? Já estive. Como é o fundo do poço? Vazio, uma sensação de que você está só, uma sensação de que realmente não tem saída. Por alguns momentos você não consegue pensar, porque o processo leva a dizer assim, você tem que ficar aqui e aqui pronto, e aqui chegou o final, né? E eu acho foi fundamental Sim. o processo da psicoterapia. Porque quando a gente está no fundo do poço, a gente não racionaliza de forma funcional. Entende? Os pensamentos, eles são, em grande maioria, disfuncional. E é por isso que é paralisante, como você disse. Exatamente. A gente começa a paralisar e minar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, né? E o processo terapêutico, que eu acho que é uma das estratégias que o Felizmente vai trazer hoje, Já estamos trazendo. É fundamental. Perfeito. É você chegar e reconhecer, não, aqui sozinho eu não consigo. Da onde eu estou, sozinho eu não consigo. Preciso de uma corda, preciso que me jogue uma escada, eu preciso que me chame o corpo de bombeiro, me chame o SAMU, mas eu preciso de ajuda. É fundamental esse momento do reconhecimento, de dizer, não, tentei sair, mas não consegui. Agora eu preciso de ajuda. Messia esteve conosco no evento que ela organizou, um evento fantástico. A gente esteve com ela. Nós estivemos com ela, ela nos convidou para... E depois eu estive com você. Ela nos convidou para participar desse maravilhoso evento. E era um evento que abordava sobre violência contra as mulheres. Sim. E lá eu fiquei muito emocionada no final do evento, quando o Messia deu um testemunho de vida. E nesse testemunho eu entendi que foi um fundo do poço seguido de uma superação. Realmente aquela sua história me motivou muito. Porque às vezes a gente pensa nos nossos poços que somente nós É que chegamos vivemos no o fundo do poço. Tem esse detalhe, quando a gente está no fundo do poço. A sensação que quando a gente está dentro, no fundo do poço, que a gente olha, acha que fora está todo mundo. Sabe por quê, Messia? Porque eu vejo que a gente muitas vezes vive como um pato na água. Sim, sim. Parece que a gente tá sereno, mas embaixo é aquelas perninhas batendo. E a vida no Instagram também traz muito esse lugar. Sim. Então, ali tá todo mundo bem, mas embaixo tá todo mundo bem agitado, angustiado, sofrido, né? Aí dá essa sensação de que eu tô sozinho. Você fez me lembrar de uma paciente que eu acolhi, em que há uns 15 dias atrás, o aniversário dela, e ela foi obrigada a tirar uma foto. Por uma determinada pessoa, ela foi obrigada a tirar uma foto para postar que estava tudo bem. E ela em lágrimas, mas também foi o fundo do poço, que ela chegou no dia do aniversário, e ela olhou para ela e disse assim, esse é o último momento meu no fundo do poço.
o próximo aniversário eu não estarei aqui. Aqui eu não estarei. Ela encontrou a mola. Sim. Vamos falar da mola depois. E você, doutora Mônica, já esteve no fundo do poço? Estive muitas vezes e eu até, citando como exemplo, eu já estive em diversas fases da vida, fases de crescimento, em situações que eu achava que não tinha saída, sendo que, por isso que eu falei, são várias fases, porque as situações que eu achava que não tinha saída, quando eu tinha 15 anos, é porque com 15 anos a sua mentalidade, a visão de mundo faz com que um balãozinho vire uma coisa assim gigantesca. Sim, sim. Então você imagina aquilo ali, eu falando até agora de forma especial para o público adolescente, na adolescência tudo é muito grande, tudo é muito trágico, né? Até você olhar para você no espelho e dizer, nossa, cadê eu? Eu sou assim, essas espinhas, sabe? Ninguém gosta de mim, né? As pessoas não me enxergam. Na adolescência você sempre acha tudo muito... Depois a própria experiência do sair do fundo do poço faz você vai entrar em poços mais profundos. Olha a filosofia. Uhum. Você vai Isso é para os adolescentes escutarem, né? Você vai entrar em poços mais profundos, porém, as experiências dos poços anteriores vai te dar o suporte para você ter mais estratégias para que aquela condição do fundo do poço, ela não... Então, assim, nos últimos anos eu vivi uma experiência de fundo do poço que foi, para mim, foi assim, extremamente desafiadora, que foi em 2014, quando eu estava encerrando as atividades da consultoria. E, assim, eu passei de 94 até 2014 com atividade clínica, mas com 80% de minhas atividades voltadas à consultoria na área de gestão de pessoas. E em 2014 eu desconstruí isso, comecei a desconstruir em 2014, junto com a minha equipe, que tinha uma equipe grande, mas tinha uma equipe especial, que era você, Thaís. Valoar Neto, meu filho, era uma empresa familiar. E daí, em contingência de todos os fatores que foram difíceis para todos nós enfrentar, fatores, inclusive, ligados às questões éticas do mercado. Sim. Questões éticas do mercado. E nós resolvemos desconstruir a consultoria. E, na época, isso, para mim, foi um motivo, assim, de fundo do poço. Por quê? Porque eu tinha trabalhado nisso de 94 até 2014. Foi um sonho que eu consegui realizar lá atrás, que era praticamente impossível. Era você pegar o nada e transformar em tudo. Quando você transforma em tudo, você desconstrói. Por uma série de fatores que aqui não vem ao caso. Não vem. E daí o que aconteceu? Eu fui para o fundo do poço e todas as pessoas sabiam. João Pessoa inteira sabia que eu estava no fundo do poço. E na época, estávamos todos já nesse projeto, esse novo planejamento, e ninguém sabia que nós estávamos no novo planejamento. Sim. Sabia que a gente estava no fundo do poço, não sabia que a gente estava replanejando. Uhum. E daí eu fui convidada para uma festa. E todo mundo me convidou achando que eu não ia. Porque ninguém acredita que uma pessoa no fundo do poço é para uma festa. É. E eu estava assim tão para baixo que eu não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada, não tinha preparado nada. E aí a minha amiga Roberta disse, Roberta, eu preciso ir para uma festa hoje. Que era uma festa que ia reunir uma quantidade de empresários conhecidos, empresários seletos, né, aqui de João Pessoa, da Paraíba, e todo mundo, ela não vem. Tipo assim, ela não vem, não acredito que ela vai ter coragem de vir. A gente sente. Aí eu vesti um vestido dourado, um sapato dourado. A rainha da sucata. A rainha da sucata. Priscila fez minha maquiagem e eu fui só para essa festa. Essa festa foi na Maison Brunelli. Tem uma escadaria assim, que você desce, né? Aquela descida majestosa. Quando eu cheguei no Maison Brunelli, era um jantar, tinha umas 20 mesas, que eram mesas, de cada empresa uma mesa, né? E eu não tinha mesa. Eu fui como convidada e daí, quando eu entrei, todas as pessoas das mesas olharam para mim.
Eu tava parecendo um sol. Porque um vestido dourado com sapato dourado, eu exagerei, né? Vamos combinar. Tava precisando para levar a autoestima. E daí eu fui, falei, me convidaram para falar no microfone, falei, tomei espumante e conversei com alguns empresários, todos assim impressionados com a minha coragem. E daí, quando foi na hora do jantar, do buffet, eu saí a francesa. Porque eu já tinha feito a minha participação. Eu precisava fazer isso para a minha autoestima. Estratégia. Né? De você estar no fundo do poço. E muitas vezes no fundo do poço é interessante, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas ficam ali. Eita, ela está no fundo do poço. Né? Vamos ver até onde ela vai aguentar. É incrível Curiosidade, isso. Né? Pois é, quer ver mesmo o circo pegar fogo. Aí, como eu sou teimosa, eu digo, não, o circo não vai pegar fogo. Eu fico aqui um pouquinho no fundo do poço, uma hora dessa eu saio. Uma hora dessa aparece a mola. Como, de fato, graças a Deus, a mola apareceu. Mas, assim, eu vivi essa experiência recente, né? 2014 é recente. É recente, 2014 é assim. recente. E você, Messia? Engraçado que você está falando e está me dando uma sensação de que o processo que a gente estava conversando antes de começarmos a gravação dá essa sensação, entende? Sim. Quem está de fora está com esse sentimento. Para onde vai agora? O que vai fazer? Como assim? Como é que pode? Ela está no fundo do poço. Esse olhar eu já sinto, entende? Só que, diferente da tua caminhada, foi uma decisão minha, pessoal, né? Está sendo uma decisão muito, 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 muito pessoal. Mas não deixa de ser um fundo do poço. Porque é voltar para refazer. É desmanchar. Desconstruir. Desconstruir. Entende? E é necessário, como você fez, né? Por algum outro motivo, você poderia até ter insistido em seguir. Mas alguma coisa, como você bem disse, não adianta aqui pontuar o porquê. Chega um limite de dizer, não faz mais sentido. Foi o que aconteceu com você, né? Isso. Chegou um momento que você diz assim, não faz mais sentido. É a diferença da insistência para a persistência. Para persistência, né? Exatamente. Tem coisa que não faz sentido, não é? E penso, não sei se está aí contemplado, o reconstruir, o refazer, eu acho que é uma das estratégias para sair do poço. Não é? E galgar, inclusive, outros voos. É preciso. O que é que acontece com a gaivota? O quê? Com a águia, desculpa. Com a águia. O que é que acontece com a águia? Ela vai para o fundo do poço. Porque quando ela se isola lá no alto da montanha, para bater com o bico na pedra, até sangrar e cair, as penas caem, para tudo, é um processo de fundo do poço. Mas, no entanto, depois que ela termina esse reconstruir, esse refazer, ela dá voos. Então, eu acho que é isso. Por isso que antes da gente começar, a gente estava conversando sobre o poço, muitas vezes é necessário. Sim. Não tem como você ser vitorioso sem um dia ter sido fracassado. Não tem como você ganhar sem um dia ter tido não perder. É necessário, né? Mas é estratégico essa nossa fala de hoje. Tá, estou aqui. Como é que eu faço para sair agora? E eu vou sair para onde? Para fazer o quê? Como? Com quem eu posso contar? Preciso de ajuda. Tenho que ter humildade para isso. Sim. Quando essa temática chegou, né, para a gente... Maravilhoso. Não é? Eu fiquei pensando assim, onde eram os meus fundos de poço, né? Na minha vida, quais eram os fundos do poço? Nessa conversa, inclusive, me lembrei de outro fundo do poço. A partir da sua fala, Messia, me trouxe assim, eita, ali também foi um fundo do poço, né? Mas eu estava dizendo à doutora Mônica, quando a gente estava vindo para cá, eu já estive, quando eu olho para a minha história, eu encontro, quando eu faço aquela linha do tempo, eu encontro fundos do poço, mas eu nunca me senti nesse lugar. Sim. Que tem essa diferença. Eu nunca me senti nesse lugar. Eu olho e digo assim, eita, ali... Isso aqui era um fundo do poço. Mas eu não me sentia lá. Eu não me sentia lá. E por que eu não me sentia lá? Que vem aí uma solução, né? Eu observando por que eu não me sentia nesse lugar. Poxa, qualquer pessoa talvez se sentisse nesse lugar, né? Uma outra pessoa iria se sentir nesse lugar, mas eu não tive esse sentimento. Porque eu tinha rede de apoio. Isso.
Quando você fala em buscar ajuda. Quando eu digo preciso de ajuda, Isso. eu tenho que identificar minhas redes de apoio. Que podem ser família, Sim. amigos, Sim. né? E em muitos momentos a família foi um suporte tão grande que quando você diz assim, meu fundo do poço é solitário. Meu fundo do poço é vazio. E essa sensação que eu nunca senti, porque eu sempre tive muito preenchimento de pessoas que, olha, levanta e vem. Tô aqui com você. A gente tá junto. Vamos passar por essa, né? Eu nunca me senti sozinha, porque eu sempre tive apoio. E muitas vezes apoio profissional. Porque quando você me recordou um fundo do poço que eu vivi lá na adolescência, eu não tinha maturidade para buscar um apoio profissional, mas a família tinha. Né? Eu tive psicólogo que foi me atender dentro da minha casa. Né? Porque eu estava ali no fundo do poço e eu precisava de um apoio profissional. Mas eu não sentia que estava no fundo do poço. Então, para começarmos a costurar essas soluções, uma das grandes soluções que eu vejo é conte com pessoas. Rede de apoio, família, amigos, profissionais. Nessa temática, eu acho muito, muito importante a ajuda profissional. Por quê? Porque a gente fala do fundo do poço como um lugar que eu chego porque a vida me deu uma rasteira, sim, ou porque eu fui tomando decisões que foram me levando para esse lugar e eu nem percebi, quando eu vejo eu estou nesse lugar, né? E seja uma relação amorosa complicada, uma situação financeira complicada, uma expectativa frustrada. Mas muitas vezes o fundo do poço é um adoecimento. Sim. É uma depressão grave, que sim, vem com ideação suicida. É um transtorno de ansiedade. Quando você fala assim, cuidado com os meus pensamentos, o fundo do poço tem essa característica de gerar uma enxurrada de pensamentos catastróficos. Isso. De pensamentos ou tudo ou nada. Né? De pensamentos que são desorganizados, que são disfuncionais e que às vezes a gente não percebe. E um profissional vai nos alertar para esse lugar e ele vai nos dizer se estamos ali nesse fundo do poço diante de um sofrimento e existem estratégias para a saída desse sofrimento, ou se estamos diante de um adoecimento e como é o tratamento e as estratégias para sair desse adoecimento, né? Então, acho que buscar ajuda é muito importante. Tem hora que a gente realmente não enxerga. Então, assim, tem até uma frase de Abraham Maslow que fala o seguinte: para quem só sabe usar o martelo, todo problema é um prego. Verdade. Não é? Então, se eu só sei ter uma perspectiva, e às vezes a rede de apoio vai nos dar outra perspectiva, vai nos fazer ter outros entendimentos. Essa semana eu estava assistindo uma live daquela psicóloga Rebeca Taide. Eu achei muito interessante quando as pessoas questionaram assim, Rebeca, como que no enterro do seu filho você estava tão tranquila? Rezando, cantando, um clima de paz. E elas assim, sabe por quê? Porque eu já tinha ido para outros enterros assim. Eu sabia que os enterros não precisavam ser um lugar de desespero, de gritaria, de choro. Aquele lugar podia ser um lugar de entrega, um lugar de oração, um lugar de reflexão, um lugar de louvor, um lugar de amor. Então, se eu sei que tem outros caminhos, se eu abro a minha consciência para outros lugares, eu posso ter outros comportamentos. Eu posso enxergar outras saídas, eu posso ter uma outra perspectiva, né? Então, e muitas vezes a gente, no fundo do poço, sozinho, não consegue enxergar isso. É possível. O que é que vocês acham? Enquanto você estava falando aí, Thaís, eu estava aqui pensando, é possível eu achar que estou no fundo do poço, na verdade eu não estou? Sim. A gente já viu um meme na internet de um pirralhinho que está no fundo, se afogando, e ele está ali morrendo, e alguém pega e ele está com água no joelho. Eu gosto muito essa sensação, eu né? gosto muito de dividir. Porque é o sentir-se no fundo do poço. No fundo do poço. É isso. É a sensação de que você está dando com a cara no muro. Isso. Mas aí eu gosto muito de analisar a questão da crise. Sim. Quando nós estamos numa situação de crise, seja em que dimensão da nossa vida for, é muito importante você, se você conseguir, perguntar, é uma crise? É um atrito? É um conflito? Sim. Esses 3 níveis. Atrito é algo que acontece
Mas, assim, é mais fácil de ser solucionado. Sim. É uma diferença de opinião, é uma divergência, é um momentâneo, momento, né, Mônica? isso. É momentâneo. O conflito, ele já é mais Demora um nuclear. pouco mais. É nuclear. Você precisa examinar melhor. E a crise já é uma dificuldade de grandes proporções. Geralmente, o que leva você ao fundo do poço é uma dificuldade de grandes proporções. Que normalmente, Márcia falou que pode surgir de repente, mas é importante a gente refletir que muitas vezes a gente vem enfraquecendo já há meses. A sensação é que é de repente, mas na verdade quando a gente vai analisar, verificar, é uma coisa aquele que já caso do casamento que acabou. Geralmente os casais dizem, acabou agora, nós estávamos apaixonados até ontem. Ou seja, as pessoas não enxergam os sinais. Agora, um ponto que eu também gosto além dessa diferença, de diferenciar atrito, conflito e crise, é uma frase que os viajantes do deserto utilizam. Preste atenção para onde estão indo os urubus. Essa frase preste atenção para onde estão indo os urubus. Quando você estiver numa crise, que é uma dificuldade de grandes proporções, preste atenção onde estão indo os urubus. O viajante do deserto, que o deserto ele apresenta muitos riscos, muitos perigos. Então, o viajante do deserto, ele presta atenção aonde estão indo os urubus. Por quê? Onde estão indo os urubus, tem carniça. Ou seja, alguém se deu mal e o urubu vive disso. Ou seja, ele tem que ir para o outro lado. Quem são os urubus na vida real? São aquelas pessoas que sempre querem te colocar para baixo. São aquelas pessoas que estão ali dizendo, eita, será que ele vai conseguir? Não é a turma do deixa disso. É aquela turma que está vendo você afundando e joga um pouquinho de terra. Ou então, que geralmente são aqueles que querem ter a vida que você tem. Às vezes. Ou que também estão no fundo do poço e não querem estar nesse lugar sozinho, né? Porque tem gente que não quer estar lá só e diz, chega pra cá, não tem jeito lá fora não, fica aqui, que aqui não tem saída lá fora não. Tem até uma frase aqui que eu trouxe, que eu gostei muito desse pensamento de Clarice Lispector, do livro A Paixão Segundo GH. E eu até citei para um paciente e pedi para o paciente me dizer o que foi que você entendeu dessa frase. E ele entendeu diferente de mim. Como é a frase? Diz assim, agora entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando. Mas provação também significa que eu estou provando a vida. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. Aí meu paciente entendeu que era uma questão de melhorar, sede insaciável de melhorar. E eu interpretei Clarice Lispector com o seguinte viés, é que as pessoas muitas vezes se acostumam com o fundo do poço. O que é que vocês pensam sobre isso? Que acaba normalizando, né? Se tornando normal aquela condição. Exatamente. E daí não criam estratégias, não pensam estratégias, porque o fundo do poço, de uma certa forma, é uma tragédia confortável. Quando chega um certo ponto, você entra na zona do conforto. Ruim zona de conforto, né? Não estar bom, mas o movimento que eu tenho que fazer para sair, eu não quero. O preço é muito alto. Eu vou sofrer muito, vou pagar muito alto, não. Já cheguei aqui eu fico, eu acho que aqui eu fico melhor. Aí, geralmente, eu pergunto para meus pacientes, está confortável? Está se sentindo bem? Está feliz aí? Aí, não, então, não tem outro caminho. Não é zona de conforto. Não é zona de conforto, a gente vai ter que pagar o preço que for necessário para poder a gente sair dessa situação, dessa condição. Eu digo muito assim no consultório que a gente paga preço para todos os lados, né? Para todos os lados, não tem como. Se eu não for para uma atividade física, que a gente já viu, a ciência já viu, cansa-se de falar que a atividade física é fator fundamental na vida da gente, né? O corpo foi feito para estar em movimento. Sim. A gente secreta substância, a gente metaboliza, tem que estar em movimento. Se eu não for para a minha atividade física, eu pago o preço de um adoecimento, eu pago o preço, né, normalmente de um adoecimento. As doenças oportunistas, elas pegam a gente lá na frente.
pago um preço. Se eu for para atividade física, eu também pago um preço. Também. Um preço de levantar cedo, Cedo. estabelecer um horário para isso, ter um compromisso e sem vontade. Porque a atividade física, para a maioria das pessoas, o prazer vem depois. Eu não vou feliz, eu volto feliz, né? É eu vou verdade. arrastando o lençol, né? Então, assim, você vai pagar o preço de um jeito ou de outro. Aí você tem que escolher qual é que você quer pagar. E pensar no resultado. E pensar no Porque resultado. um resultado O é custo-benefício negativo, o disso, outro resultado é positivo. Agora eu não vejo assim que as pessoas gostam de estar no fundo do poço. Se acomodam no sentido de Escolher estar. escolher estar. Eu não acho que é uma escolha, eu acho que é uma dificuldade. Vai ficando, sim, porque vai ficando. É uma dificuldade que acaba não vendo outro lugar. Eu vou criando uma visão de túnel, ali é o lugar, né? Não tenho para onde sair. Como é que eu vou sair? Para onde é que eu vou, né? Eu não consigo ver um outro lugar. Uhum. Eu sinto mais nesse lugar, assim, de dificuldade de sair desse identificação. lugar. Sem contar que para você sair do fundo do poço, é necessário resiliência. Sim. Que é aquele termo, né, que a gente pediu emprestado Sim. da física, a capacidade de você levar uma pancada e depois voltar ao normal. E os níveis de resiliência das pessoas são diferentes. Tem pessoas que aguentam pressão, ficam lá, sofrem, muda, transforma seu estado normal, mas elas têm mais facilidade de voltar, né, à normalidade. Outras têm mais dificuldade. E essa volta também vai com dor, né? Sempre. Sempre, né? Viver dói. Viver dói. Existir dói. A gente não tem como fugir da dor. A questão da positividade tóxica, de buscar uma vida onde não tenha dor, né? Uhum. Onde seja só prazer, né? Onde seja só conquista, só sucesso. Não existe esse lugar. O próprio ciclo da vida, eu já estava aguando as plantinhas com Isabela, da minha casa, e uma planta que eu gosto muito, que ela é muito bonita, ela é grande, ela é marronzinha, assim, você via que ia morrer. Aí Bela disse, mamãe, você não está aguando a plantinha? Eu digo, Bela, elas naturalmente morrem. É verdade. É o ciclo da vida, elas vão morrer, elas vão renascer. Lembra as árvores quando a gente, até disse ela, quando a gente foi no Uruguai, estava tudo sem flor, sem planta, sem folhinha, porque chega uma época até da estação do ano que morre tudo e depois ela renasce. Então, a gente não tem uma planta artificial, a gente tem uma planta natural, ela vai cair, depois ela vai voltar. O crescimento de uma pessoa são fases que vão morrendo. A criança vai morrendo para dar lugar ao adolescente. O adolescente vai morrendo para dar lugar ao adulto. O adulto vai morrendo para dar lugar ao idoso, né? E assim, então, até fechar o ciclo da vida. Então, e quando eu vou fazer essa transição, ela é dolorida. Porque parece que quando eu estou começando a entender como são as coisas, muda de fase. Não, peraí, eu estou começando a entender agora. Mas, naturalmente, a vida vai levando você para um outro lugar, né? Sim, sim. Já que Mônica fez menção ao nosso último evento, né, que a gente fez, eu queria convidar as mulheres que estão nos assistindo e que estão ouvindo, né, nos ouvindo, a refletir sobre o contexto da violência contra a mulher. É um poço muito, 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 muito profundo, né, Mônica? Muito. Muito profundo. E tem muitas mulheres que estão lá dentro achando que não vão conseguir mais, né? Que não vão dar conta, que não tem saída. E felizmente está trazendo estratégias para você, mulher, para sair desse fundo do poço, para mudar a sua história, não é? E dizer que você pode sim. Dizer não aceito mais, não quero mais. Não é? Falar, denunciar, dizer onde dói o que está acontecendo. E aí escutem-nos as estratégias de como sair desse fundo do poço. E eu posso dizer, Messia, a essas mulheres que elas não querem sair desse lugar, que elas estão com dificuldade, assim, que elas faltam boa vontade, que elas estão ali porque elas querem estar ali, né? O fundo do poço é um lugar difícil. É um lugar exigente, né? E dentro do contexto da violência contra a mulher, eu noto que o que mais deixa é o medo. O que deixa ela lá no fundo do poço é o medo. Sim. Né? Sim, e também tem a questão, Martin Seligman, ele fala sobre o desamparo adquirido. Isso. Quando ele fala o seguinte, que quando nós vivemos experiências, especialmente na infância, que são experiências traumáticas ligadas a afeto, nós podemos desenvolver um desamparo adquirido. Esse desamparo adquirido, ele basicamente nos afeta de 3 formas. Esse desamparo adquirido faz nós pensarmos
que tudo na vida é permanente, que nada que você fizer vai mudar, que tudo na vida é pessoal, ou seja, você é culpada por tudo, e que tudo é abrangente. Se você tem uma dificuldade, por exemplo, num relacionamento abusivo, você tem em todas as áreas. E daí isso vai te travar. Travando. Porque o desamparo adquirido, porque Martin Seligman fala também do aprendido, que geralmente são situações vividas numa fase depois da infância, adolescência, né, a fase adulta. O desamparo adquirido, ele faz com que a pessoa que sofre desse problema, ele não veja uma saída. Aí vem o fundo do poço. Ele não vê uma saída, por quê? Porque ele aprendeu na infância que o afeto é sofrido, que o afeto dói, que o afeto trai, que o afeto obriga. E daí você vive as experiências infantis, normalmente as mais traumáticas, elas vão para o inconsciente. Quando você cresce, porque nós temos uma tendência a esquecer os traumas mais dolorosos. A neurociência explica de uma forma muito lógica, isso dizendo que o cérebro, ele quer se preservar. É uma questão de sobrevivência. Se você segue com um trauma profundo, com ele ali, remoendo o teu pensamento dia e noite, você vai perder as possibilidades. E você vai perder, inclusive, a vontade de viver. E nós nascemos para viver. Nós nascemos para viver. O nosso cérebro, ele foi programado para a vida. Por isso que ele, às vezes, quer trabalhar um pouco menos, para não se cansar. Sim. E daí você vai lá, joga numa memória que não é fácil de evocar, para você poder continuar a vida. Porém, a experiência aconteceu e deixou feridas. E essa ferida é representada pelo sentimento de desamparo adquirido. E daí você se relaciona com pessoas na vida adulta, quer seja num relacionamento conjugal, quer seja num relacionamento de amizade, porque também tem amizades tóxicas, que você se permite ser abusada, não porque você gosta de ser abusada, não porque você merece ser abusada, mas você já aprendeu na infância Normalizou que esse tá tudo lugar, bem, né? certo? é isso, que ser abusada Faz parte. é normal. Esse lugar é ruim, mas eu já sei viver esse ruim, Sim. né? Exato. lugar é Ou seguro, eu não né? mereço, porque o desamparo adquirido ele não personaliza. Ou seja, tudo que acontece não é culpa do outro, é culpa minha. Eu que não esquentei o jantar, por isso que ele jogou o prato no Sim, chão, falando sim. da violência contra a mulher. Sim. Né? Eu que cheguei tarde, eu que não estou dando conta, eu que sou uma mulher... Não soube escolher minha roupa. Exatamente, exatamente. Então, isso no nível de relacionamento conjugal, sim, né? Sim. Que também pode acontecer, por exemplo, eu vejo casos, eu que tive uma experiência de empresas de muitos anos, de colaboradores submissos a situações abusivas, incluindo assédio moral, não por causa do salário. Porque algumas vezes a gente escuta falar assim, mas eu preciso, porque eu preciso desse salário. Sim. Mas eu via na prática que não era o salário, porque o salário que essa pessoa ganhava com o suor do seu trabalho, ela poderia ganhar em outra empresa. É porque quando a gente vive relações profissionais, por exemplo, ou relações acadêmicas, a gente leva também para essas situações profissionais e acadêmicas a figura parental, a figura de poder que vem lá de trás da nossa relação paternal. Sim. Isso mesmo. Ou da nossa relação maternal. E daí você reproduz essas relações quando você se torna adulta e começa a trabalhar. Então, o seu patrão, ele representa a figura do seu pai. Meu pai. E a criança ferida não consegue sair desse lugar. Não consegue, desamparo adquirido. E daí você se permite ser abusada, ser maltratada e cria um ciclo de abuso infinito. E olha como a gente precisa do olhar do outro para perceber esse lugar, né? Porque o nosso olhar muitas vezes não vai perceber esse lugar.
Já que eu estou Exatamente. vivendo esse desamparo, para mim é um lugar tão comum, né? Eu preciso do olhar Que do alguém esteja outro. de fora para olhar e dizer assim. Rede de apoio. Rede de apoio é a primeira estratégia para a gente sair do fundo do poço. Eu queria citar uma segunda estratégia. A segunda estratégia é que do ponto A, que é o fundo do poço, né? Para o ponto B, é um processo. Às vezes a gente acha que do ponto A para o ponto B é uma virada. E não é um processo. É um processo, né? É um processo que muitas vezes algumas estratégias sugeridas vão parecer que não tem nada a ver com o processo. Por exemplo, meu casamento tá horrível, né? Meu casamento tá uma porcaria. E aí eu vou na terapia, o psicólogo diz assim, fazer atividade física? Né? Aí eu só diz, o que que atividade física tem a ver com um casamento horrível que eu estou vivenciando? Né? Mas, como é um processo, a tomada de decisão para algumas situações, né? Conseguir controlar algumas situações, conseguir estar à frente de algumas situações, vai dar força para você ir lá na frente tomando outras decisões. Eu me lembro do filme da Frozen, acho que Frozen 2, tá tendo um terremoto na cidade e Olaf fica ali controlando as crianças enquanto o caos está acontecendo. E uma das irmãs olha para Olaf e diz, você está fazendo o que, Olaf, aí? Aí ele diz assim, controle o que você puder quando tudo parecer incontrolável. Eu achei uma sacada, porque os filmes de criança não são para criança, né? Mas achei uma sacada incrível, porque é isso, né? Como é um processo, às vezes eu estou no fundo do poço, mas o que é que você pode fazer? Você pode dar uma caminhada, mexer com um dedo lá no fundo do poço. tomar um café com um amigo, ler 2 páginas de um livro, fazer uma oração. O que é que você pode fazer? Ah, mas o que é que isso tem a ver com a decisão que eu preciso tomar de sair desse trabalho? Com a decisão que eu preciso tomar de romper com esse casamento? Com a decisão que eu preciso tomar de me afastar de uma mãe tóxica? Começa a tomar decisões que você pode controlar. Começa a controlar o que você de tomadas de decisões. Isso vai fazer com que esse processo se movimente. E a energia desse movimento é o que te faz sair do fundo. Vai dar energia para outras decisões. Sim. Vai começar a aparecer, né? Você vai começar... Aí eu lembro aquela historinha do cavalinho bom. Você sabe essa história? Não, pode O cavalinho bom era um cavalo, um animal fiel ao dono, mas um dia ele se distraiu, caiu num poço profundo. E daí, um poço profundo, um poço sem água. Um poço vazio. O fundo do poço. O fundo do poço. E daí o barulho, pá! As pedras. O dono correu, quando olhou, tava lá o cavalinho no fundo do poço. Aí ele, e agora? Era um cavalo bom, era um cavalo fiel, era um cavalo disposto. Aí todo mundo correu. E começou a coisa a tomar uma proporção de todo mundo avisar todo mundo. E as pessoas correram para olhar. E começou todo mundo a falar. Não vai dar certo, ele não vai sair, ele não vai conseguir, não tem como tirar. E todo mundo dava uma opinião, porque é assim, quando você está no fundo do poço, todo mundo dá uma opinião. Não vai conseguir. E daí, enquanto isso, né, eu olhava, o cavalo estava lá no fundo do poço. E daí disseram assim, tem uma solução. A gente faz assim, a gente joga terra e vamos enterrar ele vivo. Porque ele morre e acaba com a dor. Porque se ele ficar aí, ele vai morrer à míngua. Definhando. Isso, vai morrer à míngua, como se diz. Aí começaram a jogar uma terrinha no fundo do poço. E daí, e o pessoal falando, e aquele burburinho. E daí, o cavalinho lá embaixo, a terrinha vinha e ele pisava. E a terrinha ficando uma terra firme. Ia ter o pessoal jogando e ele pisando. Sacudiu o lombinho. Sacudiu o lombinho. Ia... volta por cima. Tá, resumindo, quando menos esperaram, ele saiu do fundo do poço. Porque a terra que jogaram nele, ele usou como degrau para subir. Então, veja que fábula, isso é uma fábula. Bem interessante. Para isso, entra a fala de Thaís. Precisa ele tomar a decisão de se mexer. De mexer com as patinhas, tomada de decisões. Isso. Que parecia que não tinha nada a ver. Sair do fundo do poço, né? Tem uma história de um filme que eu gosto muito, que é Comer, Rezar e Amar, com Julia Roberts. Tem uma cena que me chama a atenção. Ela rezando, oração. Ela fala assim,
olá, Deus, muito prazer, eu não lhe conhecia até hoje. Mas ela muito desesperada, chorando, aquele choro de desespero. Perdoe se eu não lhe procurei antes. Na verdade, eu não lhe conhecia. Mas agora eu estou perdida. Eu preciso de ajuda. O que é que eu faço? Eu não sei o que fazer da minha vida. Daí, quando começa, ela está num processo de separação, de crise profissional, de crise abrangente. E daí quando ela decide viajar para viver a experiência de comer, rezar e amar. Mas ela passou por essa experiência de uma tristeza profunda, de uma tristeza visceral. E daí essa cena da oração eu acho linda. Boa noite, Deus, muito prazer. Desculpa eu não ter lhe procurado até hoje. Nós A não fé e a nos esperança é uma conhecíamos. estratégia, né, Thaís? Com certeza. A fé traz confiança, né? O fundo do poço é um lugar assim que a gente olha para um lado para o outro e diz, e agora, né? Desesperança. E a fé é o outro lado. A fé traz confiança. A fé traz esperança, né? A espiritualidade é vista pela psicologia positiva como um pilar de saúde mental e de bem-estar, porque vai realmente nos conectando com essa transcendência, vai nos conectando com a esperança, vai nos conectando com a confiança, né? Então, é um fator de proteção. Podemos anotar como uma estratégia de solução de sair do fundo do poço. Podemos. Além de buscar uma rede de apoio, buscar um fortalecimento espiritual. É importante. Exatamente. E Viktor Frankl, ele fala no livro Um Psicólogo no Campo de Concentração, que quem tem um forte porquê resiste a qualquer como. Eu já vi pessoas saírem de estados depressivos porque tinham propósitos que, mesmo estando no fundo do poço, eram superiores ao fundo do poço. Tem uma frase de Nietzsche. Nietzsche é um filósofo que tem um viés muito pessimista. Isso. Mas ele fala assim, a vida é sofrimento. E sobreviver é encontrar significado na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve haver também um significado na dor. Mas qualquer pessoa é capaz de dizer o que é este propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Se tiver êxito, continuará a crescer, apesar de todas as dificuldades. Ele é um viés pessimista, mas ele foi muito assertivo nessa frase. Sim, sim. Ou seja, sofrer faz parte. Fundo do poço algumas vezes, mas existe uma forma de você desconstruir e reconstruir, né? Dar um significado a esse poço, a esse fundo do poço. Isso é importantíssimo, né? Quando a gente conhece muito estudos do transtorno do estresse pós-traumático, pessoas Sim. que viveram um estresse e esse estresse causou um trauma, né? Com vários sinais e sintomas que constituem uma patologia. E se fala do crescimento pós-traumático, de você vivenciar um trauma, de você vivenciar uma dor e diante disso, você, ao superar esse processo, né, trabalhar na superação desse processo, encontrando seus crescimentos, suas evoluções, o que você conseguiu daquilo ali, encontrar significado. Isso. Só que tem uma parte interessante em relação a isso, é a gente não romantizar certas dores. Porque a gente não pode olhar para um abuso sexual, por exemplo, e falar assim, acha um significado aí? Não tem como. Eu não posso olhar para uma violência doméstica e falar, acha um significado? Né? Então, assim, o crescimento pós-traumático não é isso. Não é você olhar para essa dor e achar um sentido, inclusive, de estar nela, porque você está vivendo um desamparo adquirido, né? Mas é você encontrar forças, é você reconhecer os problemas e encontrar força para você superar esse problema. Né? Então, existe esse cuidado. Eu diria que existe esse cuidado. O próprio Viktor Frankl, ele cita no livro, que é um livro que eu recomendo que todas as pessoas um dia leiam, porque é uma história de vida assim, magnífica. Não é só um tratado de psicologia, é uma história de vida. Quando ele sente a partida da esposa.
Porque no campo de concentração, os Eu li homens iam esse para um livro. lado, as mulheres para outro, né? Com as crianças. E ele sente. Aí vem a questão mística, a parte da esposa, e ele faz um tratado sobre essa parte, sobre o amor. Sobre o amor. E daí, em algum momento, ele disse que no campo de concentração, as pessoas elas perdiam tudo. Né? Perdiam tudo, a dignidade, Tudo mesmo. a questão profissional, os bens que tinham guardado a vida A inteira. família. Então, assim, era uma total ausência de dignidade humana. E algumas pessoas, elas sofriam tanto por isso, todos sofriam, mas alguns sofriam tanto, que se matavam antes de serem mortos. Que a dor. Né? E psíquica, alguns emocionalmente. conseguiram, a exemplo dele, né, que não romantizou. Ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens. Mas foi o que ele fez, ele criou uma teoria. Gente, isso é incrível. Ele criou uma teoria. Hoje, esse livro A partir da resiliência é um dele. marco. Isso. Pois é, ele levou para outras pessoas, inclusive a bailarina de Auschwitz, teve a oportunidade, né, porque viveu uma história semelhante, e eles tiveram a oportunidade, ela começou a se refazer na vida após os 50. E após os 50 teve a oportunidade de conhecer Victor Frankl. Foi modelando ele, né? Inspirada nele. Exatamente, porque eles tinham afinidades de experiências de vidas traumáticas. Eles viveram uma experiência muito dolorosa. E daí o Victor Frankl sempre foi um marco para ela, visto que ele transformou uma dor profunda numa teoria para ajudar milhões de pessoas. Eu, particularmente, sempre, frequentemente, eu leio um psicólogo no campo de concentração, porque não vou em busca da teoria, vou em busca dessa força, Essa vivência né, dele, que né? ele desenvolveu. Esse relato. É um ponto importante, mestre, da gente pensar. Ele não tinha. A gente não tem a força, até quando acontece uma situação que faz com que você entenda que você tem. A força, ela vem. A força, ela acontece. Você não sabe o quanto você pode até você precisar usar. O sentido de vida, como ele pode nos ajudar quando a gente está na condição do fundo do poço, Thaís? O sentido O sentido. total, né? Porque eu vou ter o porquê. Né? Eu vou ter o... Porque não posso ficar aqui. eu vou ter a motivação, né? Eu vou ter o motivo pelo qual eu preciso sair desse lugar. E sem sentido, se eu não vejo nada ao meu redor que faça sentido, eu perco a esperança. O sentido me esperança, né? De dizer assim, é por isso aqui que eu vou lutar, é por isso aqui que eu vou batalhar, né? Sim, sim. Que, inclusive, no campo de concentração, nos livros sobre, né? Tem a bailarina de Auschwitz, tem Em Busca de Sentido. Eu gosto de um que é maravilhoso, que é O Homem Mais Feliz do Mundo, que também narra a história dele de superação. É interessante que eles vão sempre buscando. É um amigo, né? Aquele amigo que é por ele, né? Eu vou estar por ele amanhã. Ele está precisando de mim, eu vou estar por ele. É um filho que foi para um outro lugar, é uma mulher que foi para um outro lugar. Aquele filme belíssimo, A Vida é Bela. A vida é bela. Você vê o sentido daquele pai é entregar o filho passar por aquela história sem sentir que estava vivendo num campo de concentração. Então, ele tinha um sentido de estar ali, né? Ele tinha um motivo pelo qual a vida dele fazia sentido. Sim. Então, isso é muito interessante. Aliás, é muito necessário. fundamental. É necessário. E você falando, doutora, eu me lembrei de algo que entra como uma possível saída para o fundo do poço. Quando você falou que a bailarina de Auschwitz, né? Isso. Edith Eva Eger, né? Eger. Ela se inspirou em Viktor Frankl para também contar a história, né? Qual o processo dela? O processo dela que foi de contar a história, os livros são uma forma de você elaborar tudo aquilo que você viveu, né? Você vai ali, a cognição, a emoção, tudo trabalhando junto ali nesse lugar. E aí você vê, ela se inspirou nele. Então, eu acredito que para a gente sair do fundo do poço, a gente precisa de inspirações, né? Pessoas que são modelos.
A gente até citou aqui referências. que tem pessoas que dizem assim, tu não vai conseguir. Aí você diz assim, rapaz, minha vida está muito sem sentido, eu vou fazer universidade. Universidade, 5 anos, tu vai conseguir, né, resolver tua vida arrumando mais trabalho para você. Então, quando a gente busca pessoas que são inspirações, quem é que eu vou ouvir? Eu vou ouvir quem me inspira. Eu vou ouvir quem eu olho e digo assim, eu também quero estar naquele lugar. Eu vou ouvir quem eu quero modelar, né? Não é copiar, nem é comparar, mas assim, aquela pessoa, eu quero modelar aquela pessoa. Então, acho que para sair do fundo do poço, eu preciso assim fazer ouvido surdo para certas pessoas que estão ali, às vezes sem querer, nos colocando nesse lugar, e abrir os meus olhos para me inspirar em pessoas que alcançam mais, que fazem mais, que conseguiram superar. E hoje a gente tem o benefício da internet, Sim. né? Das mídias. Quantas pessoas narrando suas histórias de superação, em todos os sentidos, em lutos, em perdas, né? Em ressignificação profissional, em superação de violências domésticas, como a gente falou. Então, a gente tem tantas pessoas que saíram desse lugar. Acompanha essas pessoas, né? Assiste essas pessoas, sim, vê o movimento que essas pessoas estão fazendo, se inspira na vida dessas pessoas, né? Porque essas pessoas vão conseguir trazer para você ideias que você vai dizer, essa aqui cabe para mim. Isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui eu não consigo fazer, sim, isso aqui não dá, isso aqui dá. Né? Isso aqui e aí a gente começa por algum lugar. Mércia, nos seus poços profundos, o que normalmente você costumava ou costuma fazer? Quais são suas estratégias? A fé. A fé. Por isso que eu perguntei para você. A fé é fundamental, né? Em um dos meus poços profundos, chegou um dia na mente dizer assim, chegou o ponto final. 13º andar, por que você não se joga? E a fé, do outro lado, dizendo, não, você não chegou até aqui para isso. O que você está passando é um deserto, né? E você vai conseguir passar. Você tem condições. E aí começa, através da fé, chegar a lucidez. Fulano pode me ajudar. Eu posso desabafar com o ciclano. Rede de apoio. Preciso conversar com meus pais. Não dá mais para eu ficar só comigo. Eu preciso compartilhar com a minha família. E aí você vai para a família e a família diz, não, você precisa de terapia. Cadê a terapia? Já vem outra estratégia. Então, para mim, foi a fé. Foi o início. O início foi a fé. Foi a fé. Aí daí, quando a gente consegue vencer o fundo do poço, qual é a sensação de vitória? Se eu soubesse cantar, eu cantava aquela música. Um aprendizado que esse deserto me trouxe. Tem essa coisa, quando você sai do poço, aquele poço você não passa mais. Aquele não, você pode passar outros. Mas aquele você não passa mais. Porque é um aprendizado tão grande. Porque o que a gente estava falando aqui desde o início? Há poços que você não escolheu, simplesmente caiu, sim. E há o construído. E esse, o meu, foi um construído. Sucessões de decisões e escolhas equivocadas. Muito bem, gostei. Entendeu? E aí eu digo, não, que esse caminho aqui eu não faço. Sempre digo, esse caminho aqui você nem faz, você já fez e não deu certo. Então, assim, um aprendizado muito grande. A sensação de que tudo tem solução. Enquanto existe oxigênio no cérebro, sangue correndo nas veias, tem solução. O outro aprendizado é entender o teu limite, o que é que tu suporta. Tem muito fundo do poço, que é que você vai suportando. Isso é besteira. Não, isso aqui eu dou conta. Não, foi porque fez isso porque foi no momento. E você vai se fragilizando de tal forma que você, de repente, você está no fundo do poço. Então, aprender a dizer não. Dizer não, até aqui. Isso aqui, para mim, eu suporto até aqui. Não venha daqui para cá, porque eu não suporto. Isso é muito importante. Acho. Estabelecer limites. Limites. O dizer o não é muito necessário. Sim. E não ter medo de frustrar o outro.
Porque ter medo e se ficar com raiva? E se for embora? Outra coisa que esse fundo do poço me ensinou. A solicitude. Fico tranquila sozinha. Não é que eu não preciso de pessoas. Preciso de mais. Está aqui uma pessoa que precisa de pessoas. Mas eu percebo que eu não morro. Se for, não morro. Sinto falta, choro. Mas desistir de viver, como eu acabei de relatar agora. Sim. Eu digo assim no consultório, né, quando vem essa temática do pensamento suicida, o seu ponto atual não é o seu ponto final. Sim. Né? Sim. Mesmo que os pensamentos levem sabotadores, isso. eles digam que não tem mais jeito, né? Vai passar. Sim. Vai passar, continue andando. Sim. Né? Continue andando, porque esse ponto não é o ponto final. E muitas vezes, quando a gente está no desespero, a gente pensa que ali é o ponto final. Chegou ali, Então, o suicídio ele acaba sendo uma tomada de decisão definitiva para problemas que são passageiros. Porque os problemas, eles vão passar. Vão vir outros. Sim. Né? Eu também digo assim. Eu também digo isso, Thaís. Eu digo, olha, é bíblico. No mundo tereis aflições. Então, a gente vai viver aflições. Isso. Então, não é assim, se eu vou ter problema na vida. Quando eu vou ter problema, porque eu vou ter problema, né? Eu vou ter que lidar com desertos. Só que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. E preste atenção aos urubus. E preste atenção aos urubus, para poder passar para o lugar certo, né? Escolher o lugar certo. Isso. Então, assim, o ponto que eu tô não é um ponto final. Isso. É um ponto, o atual não é o final. Continue andando, Esse né? entendimento é fantástico, porque ele também te impulsiona. Sim. Quando a gente entende que é uma nuvem que vai passar, isso é perfeito, porque se a gente acha que é para sempre, permanente, eu não quero viver na dor para sempre, né? Então, quando eu tenho a esperança, olha a gente ligando os pontos, quando eu tenho a esperança de que esse momento ele vai passar, né? De que isso faz toda a diferença. Eu gosto muito de um exercício que chama-se, acho que até já disse aqui no podcast, garimpar ouro do passado. Sim. Quando alguém está numa situação muito difícil, que chega para me apresenta assim, o seu deserto, o seu fundo do poço, eu pergunto assim, já esteve nesse lugar outra vez? Aí, como você atende assim, normalmente adulto, né? Eu atendo mais que adulto, adolescente, já tenho histórias. Já estive. E como foi? Como foi? O que é que você fez para superar? Olha para esse lugar e garimpa o ouro do teu passado. Quais são as estratégias que você utilizou? Porque muitas vezes a gente esquece. Sim. A gente esquece os desertos que a gente passou, né? A gente esquece porque uma estratégia do nosso cérebro é não ficar acumulando bagagem. A gente vai jogando lá no inconsciente, né? Então, tem hora que a gente esquece, passa por um problema, passa por um fundo do poço novo e a gente acha que ali vai ficar para sempre. Esqueço que eu sei sair desse lugar. Eu esqueço que eu já usei estratégias para sair desse lugar. Já teve movimento de superações na sua vida, isso, né? Que eu já tenho forças, que eu já tenho habilidades, né? Eu preciso resgatar essas habilidades. Então, eu gosto de fazer essa visão, porque essa visão mostra, eita, eu já estive ali num lugar muito escuro, mas passou. Se aquele lugar escuro passou, esse que eu estou vivendo também passará. Eu acho que é isso que é o felizmente. Sim. Essa frase. Felizmente é justamente isso. Infelizmente é possível contemplar o sol. Felizmente, a certeza de que é possível contemplar o sol, mesmo depois de uma tempestade. Mesmo depois. De toda uma noite escura, o sol raia. E as tempestades existem. Agora, interessante de tudo isso, de sair do fundo do poço, é que quando... Primeiro, a gente falou no início que são vários poços durante nossa vida. E o quanto a gente aprende. Quando a gente vai para essa situação, essa condição, e quando a gente sai. Que é os diamantes e os ouros que ela está que ela está falando. Para a gente garimpar. Quando a gente sai. É isso aí. Tem um filme que eu gosto muito também, que é A Procura da Felicidade. Também conheço. É um filme perfeito de alguém que foi para o fundo do poço. E numa situação abrangente. Porque, de repente, ele perdeu tudo. Tudo. E daí, mas ele não desistiu. Né? Ele viveu a amargura do fundo do poço. Quer dizer que o fundo do poço é bom? É doce. Não é doce, de né? jeito nenhum. É difícil. Mas, assim,
É possível. É possível. Eu até gosto muito, eu já li aqui, dessa frase de Roosevelt, que ele diz, não é o crítico que conta, nem a pessoa que ressalta como forte tropeçou, ou como o realizador poderia ter feito coisas melhores. O crédito pertence à pessoa que está marcada de pó, suor e sangue, que se esforça valentemente, erra e fracassa vez após vez, mas conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses, se fracassar, pelo menos fracassou ousadamente, de modo que seu lugar jamais será ao lado daqueles com as almas feias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Perfeito. Porque tem pessoas que têm medo de fazer, a Emécia falou, muitos fundos de poço são resultados das nossas decisões, de fato. Mas assim, como não decidir? A gente tem decisão pequena, média e grande. Direto. Tem decisão significativa e decisão que, tipo, com que roupa eu vou hoje? Sim. Aí eu vou com uma roupa ridícula, tem nada não, amanhã eu não vou mais. Mas tem decisão que tem um peso na nossa vida e a gente vai tomando decisão e a gente vai entrando no fundo do poço, quando a gente vê, a gente já está lá enterrado. Sim. Mas e daí? É importante entender que tomar essas decisões erradas também faz parte. Até porque Da quando eu saída estou do poço. tomando uma decisão, eu sempre fico assim, buscando qual o caminho certo, e eu não tenho essa Não tem essa certeza. garantia. Não tenho. Não tem. Então a gente toma a decisão muitas vezes na boa intenção, Sim. na esperança que eu vá chegar num lugar legal, né? Que aquilo ali seja a melhor decisão, mas às vezes ele não vai levar para esse lugar, né? E tem as armadilhas também, tem as ciladas também, Sim. que a vida muitas vezes nos oferece. Além de incerto, eu não tenho controle sobre tudo. Não então tem eu tomo controle. decisões e eu não tenho controle sobre as ocorrências que vão Exatamente. ter, né? E nem também, eu particularmente, que eu sou uma pessoa muito... Normalmente, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Mano. Normalmente sou. E quando eu não sou, eu não gosto de quando não sou. Porque quando eu começo a pensar demais, eu fico muito séria. Sim. Aí eu não consigo criar nada. Eu sou aquela pessoa que quando eu estou criativa, eu vou tomar uma decisão. Obviamente, uma pessoa assim, durante uma vida de realizações, obviamente eu já tomei muitas decisões erradas. Muitas. Mas também eu já tomei muitas decisões assertivas. É igual essa frase que eu li agora. Eu já... É o acertar, o errar, fracassar, Isso, ganhar, eu já... vencer, perder, né? Interessante que essa história que eu contei do fracasso profissional, 2014, né? E das expectativas dos urubus, de que eu não ia estar na festa, e eu fui para a festa e quando eu cheguei em casa eu chorei amargamente. Sim. Eu ia depois perguntar como foi o Me pós. senti humilhada, não tinha vestido dourado que passasse minha humilhação. Porque estava todo mundo falando mal de mim. Porque eu estava no topo e caí. Cair não é fácil. Mas assim, as coisas são tão legais para mim, que daí nesse mesmo período, que foi um período de muitas decisões, de muita mudança. Aí um cliente meu, que eu ainda estava atuando, preciso que você vá comigo à Europa. Aí, tu acredita que eu disse, não, vou não. Vou não posso. Eu tava resolvendo coisas. Fechando portas para abrir outras portas. Tá entendendo? Tô entendendo. Uma fase da vida que você tá fechando para poder abrir. Você tá tentando botar juízo nas suas decisões. Contabilizar. Mas eu preciso que você vá me acompanhando. Aí eu falei, eu não posso. Aí ele fala, mas eu já comprei sua passagem. Porque eu não posso ir só, porque você tem que me representar lá, porque você fala bem e tal. Ai, meu Deus, eu vou para a Europa? Não dá. Mas tu tava no fundo do poço mesmo, viu? Pra achar isso. Fui para a Europa. Olha como as coisas são legais. Aí fui nesse nível de autocontrole. Olha, fui naquela situação interna. Deixando todo mundo aqui desorganizado. Mas eu fui lá. Fiz o meu melhor trabalho. Fui trabalhar. Aí, para compensar, vamos passar uns dias em Paris.
A turma toda, gente, ou compensação. Aí fui, quando eu cheguei em Paris, meu amigo Saulo, que vai me ouvir, aí eram 15 pessoas. Aí nós ficamos num hotel perto do Arco do Triunfo. Ele reservou, aí daí... E eu tava nessa fase tristinha, né? Aí ele falou assim, amiga, tem uma coisa para lhe dizer, fiquei super chateado. O hotel era antigo, né? Como o centro de Paris, tudo é antigo, e embaixo tinha uma praça, né, com café, e tinha um apartamento circulando a praça. Eles, todo mundo vai ficar aqui no térreo. Mas não tem nenhum lugar para você, porque você está só. Então, você vai ser a única a ficar no 6º andar, longe da gente. Aí eu disse, não, tudo bem. Olha, eu fiquei super chateado, já falei com né, o gerente do hotel, porque eu combinei que ia ficar todo mundo junto aqui da equipe, dos empresários. Não, não se preocupe, Saulo, eu vou para o 6º andar. Tem elevador, pelo menos, porque é para puxar a mala. Aí eles, a mentalidade do fundo do poço, tem até elevador. isso. Gente, quando eu chego no apartamento do 6º andar, estava muito frio, era novembro, final de novembro em Paris, estava 0, né? Estava abaixo de 0 a temperatura. Maravilhosa. Quando eu chego, que abro a janela, a minha cama ficava olhando para a Torre Eiffel. Eu sou apaixonada por Paris e pela Torre Eiffel. Eu só quero esse fundo do poço na minha vida, também, quero também. Mas aí já foi a compensação. Aí eu não fechei a janela, eu não liguei aquecedor. Lembro demais dessa noite. Eu passei até altas horas, deitadinha, olhando. E no final do ano, a Torre Eiffel, ela tem a decoração, né? A iluminação de Natal. Então, se ela já é linda, ela fica... Poderosa, nossa! Gente, eu tô aqui em Paris olhando... A mulher que tá sendo alvo dos urubus. Alvo dos urubus. Está incoerente. Aí fiz a viagem, mas eu fui a trabalho. Eu sei. Eu não fui porque eu estava nadando em dinheiro, eu fui porque eu trabalho. Então, às vezes, o meu trabalho exigia, né, que eu participasse desses eventos e, às vezes, eram eventos fora. Então, assim, e foi maravilhoso. Eu estava com a cabeça aqui, a cabeça lá, mas eu usufruí. Então, o que é que eu quero contar com essa história? Que, às vezes, nessa situação caótica, a gente não quer usufruir de nada. Uma pessoa chama a gente, Messi, tu tá tristinha, vamos tomar um café comigo? Né? Vamos para um café, vamos almoçar num restaurante, bater um papo? Não, deixa passar. Que deixa passar, entendeu? Se você deixar passar, fica mais difícil de passar. Eu até ia, eu fui a trabalho, mas até eu ia deixar passar. Como é que a pessoa deixa passar uma viagem para a Europa? É fundo do poço ou não é? Mas assim, eu fui, graças a Deus a fase passou. Graças e eu conto hoje isso. E eu assim, aprendi que eu não vou deixar as oportunidades mesmo no fundo do poço, né? Exatamente. Porque assim, elas surgem. Sim. Às vezes até eu falei uma história assim, né, de uma experiência incrível, porque para mim foi incrível. Mas assim, tem coisas que não são tão incríveis, mas são prazerosas. Isso. E são pelo menos distratoras do fundo do poço, né? Porque o fundo do poço tem como característica você ficar ali ruminando aqueles problemas, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquela situação. E as saídas, né? Alguns movimentos, eles são distração. Vão ser a solução? Não vão ser. Mas eles vão ser distração. Inclusive, quando eu voltei, continuei resolvendo as dificuldades. As dificuldades continuavam. Um dia passou, e com essa lógica de você acreditar que as coisas podem mudar, elas mudaram para melhor e outros poços surgirão. Mas já aí a gente precisa entender, se você não pode tirar desse poço experiências tais, né, experiências tantas, que possam tornar você uma pessoa melhor do que você já era. Sim, esse é o... Ser um pouco smartphone, porque todo ano o smartphone, né, os smartphones não surgem com a nova versão. Não é assim? Sim. Uhum. Uma nova versão. Então, essa teoria do smartphone... Atualizar o aplicativo, né? Vamos atualizar o aplicativo, né? Porque a mesma pessoa não entra no mesmo rio pela segunda vez. Não. Porque ao entrar, nem o rio é o mesmo, nem você é a mesma. Eu acho que essa distração que vocês falam aí, eu acho que elas são fundamentais hoje para os nossos dias. Né? Alivia a alma, alivia a mente, descansa a mente. E quando a gente descansa a mente, a gente dá
oportunidade para ela funcionar de uma forma mais coerente ao nosso favor. Perfeito. Mas isso que Messia falou é importantíssimo, porque eu até falei isso para um paciente essa semana. A mente cansada, ela não A pensa, gente não consegue pensar nada. A Aí mente vem a cansada. teoria do plantio. O agricultor, quando ele vai plantar a semente, o que é que ele faz? Primeiro, Primeiro prepara a terra, não? não é isso? É. Limpa o terreno. Limpa o terreno todinho, Porque é o remove. terreno limpo que vai vai fazer a nova frutificar. semente germinar. E você vê, essa teoria é a teoria também de porque ali no Google, na empresa, que quando chegou no mercado chamou um pouco a atenção de que tinha mesa de sinuca, né, mesinha de totó. A empresa oferecia esses espaços distratores, né? Mas por quê? Porque eu estou ali com aquele programador quebrando a cabeça, não sabe mais como sai daquela operação. E aí eu desço, jogo uma sinuca, tomo uma cerveja. Eita, pô, tive aquela ideia. É assim que conserta isso. Eu volto lá para resolver aquele problema, né? Então, muitas vezes, quando você sai do lugar, quando você fecha o computador, né? Você fecha o escritório e você diz, não, eu vou relaxar, fazer alguma coisa, tomar um banho de mar, eu vou fazer uma coisa, ver a natureza, andar de caiaque, fazer um movimento. De repente, quando você está ali, vem a ideia para você resolver seu problema. Mas você precisa se dar a oportunidade de distrair. E eu gostei muito da sua fala, doutor Mônica, quando você disse assim, outros poços surgirão. Sim. Mas a gente precisa deixar a coisa acontecer. Porque também tem o seguinte, eu passo pelo fundo do poço, a gente está dizendo aqui que o fundo do poço é doloroso, é trabalhoso, porque exige um movimento, né? Não é fácil. Aí eu passo daquele lugar, mas eu fico sempre com medo de voltar para aquele lugar. Ou para novos lugares. Eu fico temendo os problemas da vida. Aí segue o sofrimento, né? Segue o sofrimento. Eu fico sempre esperando o pior acontecer. Estado de tensão. Estado de tensão. Então, assim, outros poços irão surgir. Irão sim, é fato. Mas eu preciso lidar com eles quando eles chegarem. Eu gosto de dizer assim, olha, Deus dá o frio e na hora ele dá o cobertor. Mas ele não vai te dar um monte de cobertor para tu botar na bagagem, sair caminhando pesado sem conseguir nem fazer um percurso. Se o problema não existe, tu não tem a solução ainda. Tu não tem nem como prever ainda. Mas quando o problema chegar, o recurso vem junto. Perfeito. A ideia vem junto. Então, eu vou passar por outros fundos de poço? Vou. Mas deixa ele chegar. Deixa ele chegar. Enquanto tá vivendo uma pausa, curta a pausa, se abastece, né? Toma propriedade de coisas boas, de movimentos bons, enche teu tanque para quando o deserto chegar, tu também tá abastecido para viver aquele tempo de escassez emocional, né? De escassez qualquer que seja. Eu acho que esse intervalo e a qualidade de vida é isso aí. Isso. Né? E vem aquela questão que eu falei no início, as fases de vida. Por exemplo, eu tenho pacientes idosos que quando eram adultos, jovens, que eram produtivos, que não necessariamente por você ser idoso, você deixa de ser produtivo. Sim, sim. Mas a nossa sociedade é tendenciosa. E o nosso corpo perde o ritmo também. Perde, não é? tempo, Mas né? assim, tem outras formas de você produzir. Sim. Eu conheço também pessoas idosas produtivas. Muda. Mas, obviamente, Muda até o sentido. o cenário muda. Então, é muito comum pessoas idosas elas entrarem no fundo do poço por ausência de perspectiva. E a proximidade da ideia da morte, que pode ser até um outro tema para a gente conversar. Sim. Porque é um tema que assusta muita gente. Assusta todos nós. Todos nós. Né? Ninguém banque Ou de lidar com valente finitude. nessa área, porque nessa área a gente corre bonitinho. É. Mas, assim, a gente não pode deixar de abordar, Não. né? De falar, porque faz parte. É um pouco realidade, aliás, é muito realidade que nós tratamos, muito realidade, e tratamos de possibilidades. Sim. Esse é o propósito, felizmente. É o que Thaís falou, que eu adorei. Não adianta romantizar certas coisas. Porque tem coisas que são realmente muito dolorosas. Ponto final. Agora, você vai encontrar uma estratégia? Vai. É fácil? Não é. Não é isso? Isso mesmo. É
isso mesmo. Mas na hora certa, a gente Não vai... sofrer com antecedência. A gente vai encontrando, Porque né? senão você fica direto no Isso. poço, né? Não Se sai ficar do poço. sofrendo, não sai do poço nunca, porque viver... Sai do poço, mas o poço não sai não, de você. Isso, é. Foi mais ou o que menos Clarice Lispector falou. Isso. Naquela frase que eu entendi dessa forma. Sim, Né? Que às vezes você fica ali se isso. Tá alimentando. alimentando de uma coisa que isso. não alimenta. Isso mesmo. Meninas, é E as isso. estratégias? Encerramos? Falamos muitas. Falamos um bocado. Queremos Falamos. compilar? Eu queria ler um poema, como eu sempre faço. Primeiro, já me despedindo, Messia, muito obrigada. Acho você um exemplo de superação, de coragem. Né? Eu também lhe admiro. De muita resiliência, movimento. Você está aí, não tenho palavras, né? De uma pessoa admirável. A pessoa admirável que você é. Dividir esse espaço com vocês é um grande privilégio. E eu quero ler esse poema, porque eu sempre termino com um poema. Eu gosto de poema, de música e tudo mais. Esse poema é de Cora Coralina. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos jovens, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio na ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Cora Coralina. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Eu gosto muito também de poemas e músicas, mas eu queria deixar duas indicações de leitura. Sim. Né? Eu queria deixar essa indicação aqui, A Bailarina de Auschwitz. Esse livro é perfeito. Eu já emprestei tanto esse livro que ele está maior do que quando eu recebi, porque foi um presente de uma paciente. Esse livro é rico sobre superação, sobre resiliência, né? E eu queria deixar essa outra indicação, também foi presente de uma paciente, que é Plano B. Esse livro conta a história, né? Messia disse assim, às vezes a vida dá uma rasteira. E aqui era um casal que estava de férias num resort chiquetoso aí pelo mundo. E de repente ele foi para a esteira, ela foi para a praia com os amigos tomar um vinhozinho. Quando procurou, não achou, e quando achou, estava morto. Teve um infarto fulminante na esteira do resort. E ela, mãe de 2 filhos, conta a história de como ela foi refazer a vida dela, né? Diante dessa tragédia, desse fundo do poço que a vida colocou. E esse livro é muito rico sobre como encarar adversidades, desenvolver resiliência e encontrar felicidade. Porque a resiliência que a gente tanto falou aqui hoje é um treino, né? E a felicidade, ela pode ser feita através dos nossos movimentos. Eu costumo dizer assim, tenha um dia feliz, não, faça um dia feliz, porque esse movimento a gente faz. Então, eu queria deixar essas duas indicações de leitura, deixar minha gratidão a você, Messi, por estar conosco aqui nesse espaço hoje. Muito bom compartilhar esse espaço com você, sua energia, Obrigada, sua experiência, seu conhecimento. Obrigada. Eu estou muito feliz. Acho que foi uma noite um momento extremamente rico. Com vocês a gente sempre aprende. Vocês são maravilhosas. Mônica, a sua vida, o seu jeito de ser, a maneira como você vê a vida, nos alegra. Você é uma pessoa que, quando chega perto da gente, se a gente estiver desanimada, a gente se anima com você, né? Obrigada. Thaís é uma comunicadora excelente também, uma excelente profissional, um Uma conhecimento... faladeira, socorro diz que eu estou faladeira. Poço de conhecimento, a gente aprende muito com a sua fala. Qualquer tema mais simples que for, você sempre deixa um aprendizado. E assim, eu aprendo muito com vocês e recebo todas as energias positivas que vocês sempre nos trazem quando eu estou com vocês. E me coloco sempre à disposição do Felizmente. Eu acho que é um projeto maravilhoso, sabe? Necessário e urgente. E eu acho que a vida é isso. É a gente empregar nossas energias, nossa sabedoria
nosso discernimento, todo o nosso estudo a serviço do povo, a serviço da saúde, a serviço de salvar vidas. Nós estamos aqui salvando vida, né? Alguém vai ganhar com isso aqui, não é? Então, assim, vocês estão de parabéns e, assim, o que vocês precisarem, podem contar comigo que eu estou sempre à disposição. Muito obrigada, de coração. Eu agradeço a vocês. Eu que agradeço. Tá. Doutora Mônica, é prazer estar com você nesse lugar mais uma vez, né? Eu concordo muito com o Messi. Eu gosto de um livro de Leonardo Abrão que fala sobre promoção da vida. Cuidando dos indivíduos, todos os suicídios podem ser evitáveis. Sim. Porque ele diz que já se sabe cientificamente Sim. que é nesse lugar de cuidado com a saúde mental que está a cura as possibilidades para esse mal desse momento, né? E nós, enquanto profissionais, estudamos isso. Né? E temos esse compromisso. A gente tem um compromisso de partilhar muito além das 4 paredes do consultório, que individualmente a gente consegue atender meia dúzia de pessoas, porque não tem como alcançar muito mais do que isso. Sim. Mas que nesse espaço a gente espera alcançar muito mais pessoas, levar esse conhecimento fundamentado, essas possibilidades, esses caminhos, essas estratégias, porque eu acredito que sim, a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. Perfeito. Convido as pessoas a curtir, se inscrever, compartilhar, comentar, dar uma moral pra gente. A plataforma adora quando tem muita interação, quando tem muito movimento. Então, siga, se inscreva no Felizmente pelo Instagram, pelo Spotify, pelo YouTube, para que a gente alcance cada vez mais pessoas para esse lugar de saber cuidar de si, de ver estratégias para uma vida Eu estou sentindo falta, gente, feliz. De comentários, perguntas, opiniões, testemunhos, enfim. Bora abrir um quadro, doutora Mônica. Mande seu testemunho, a gente traz para cá, a gente traz soluções. Isso. Conversem conosco através do nosso canal. Né, através de perguntas, de opiniões, porque é muito importante sugestões de temas e convidados que possam estar conosco aqui. Que nós tenhamos não só esse trabalho resumido a esse momento aqui, mas que ele se multiplique através da própria rede. Essa é a ideia. Perfeito. Felizmente é possível contemplar o sol. Esse é o nosso slogan, viu, Messia? Felizmente é a certeza de que é possível. Vamos brindar que é sexta-feira. Felizmente é possível contemplar o sol. O sol, muito bem. Valeu. E o presentinho da nossa convidada. Valeu, Vitor. Messia, pra ti. Ui. Pode abrir? Pode Claro. abrir. Muito obrigada, Messia. Eu que agradeço, gente. Que noite riquíssima. Seja bem-vinda aqui a esse espaço. Tem 2 etiquetinhas do Felizmente e da leitura, ó mesmo. Sim. Eita, não tenho esse. Esse é ótimo. Esse é maravilhoso. Maravilhoso. É um gente, manual. Gratidão. Foi muito bom estar com vocês. Gente, olha. Maravilha, obrigada. Beijo no coração, beijo no coração. Beijos. Boa noite e até a Boa próxima. noite, pessoal.